Escondido entre as montanhas do Himalaia, onde o ar é tão fino que as palavras parecem flutuar, nasceu um dos textos espirituais mais misteriosos e revolucionários da história humana. O Bardo Tödol, ou como é conhecido no Ocidente, o Livro Tibetano dos Mortos. Esse manuscrito antigo não é apenas um conjunto de rituais fúnebres. É um mapa de navegação para a consciência, desenhado para guiar a alma durante o processo da morte, os estados intermediários e o renascimento. Segundo a tradição tibetana, ouvir ou ler esse livro no momento da morte pode ser a diferença entre alcançar a iluminação ou cair em um novo ciclo de sofrimento. Mas de onde realmente vem esse livro? O Bardo Tödol foi composto no século VIII pelo grande mestre Padmasambhava, uma figura quase mítica que introduziu o budismo tântrico no Tibete. O texto foi descoberto, séculos depois, por um terton, um revelador de ensinamentos ocultos, que o trouxe à luz para que pudesse ser usado em tempos de crise espiritual. Mais do que um documento religioso, o livro é um manual de instruções para uma morte consciente. Ele é recitado em voz alta ao lado do corpo da pessoa que faleceu, não como um simples ritual de despedida, mas como um guia detalhado para cada etapa que a consciência atravessará depois que o corpo físico deixar de funcionar. E aqui está o mais desconcertante. O Bardo Tödol não fala apenas do que acontece depois da morte. Ele também fala da vida, de como cada transição, cada momento de mudança, cada ruptura emocional pode ser entendido como um bardo, um estado intermediário cheio de potencial espiritual. O texto afirma que não existe uma divisão rígida entre vida e morte. Ambas são partes de uma mesma dança cósmica. A morte não é o fim, é apenas uma porta que se abre para outra forma de existência. Mas cruzá-la com clareza exige preparação, atenção e uma compreensão profunda de si mesmo. E se isso parece uma crença exótica de uma cultura distante, pense novamente. Porque os ensinamentos do Bardo Tödol não estão tão longe de nós quanto imaginamos. Na verdade, a sua sabedoria começa a ecoar no mundo moderno, especialmente à luz das descobertas recentes sobre a consciência e as experiências de quase morte. O que faz com que esse livro, escrito há mais de 1000 anos, continue tão poderoso hoje? A resposta está em sua capacidade de tocar o essencial. O medo do desconhecido, o mistério do eu e a eterna busca por sentido. E o mais impactante de tudo é que esse conhecimento não está reservado a monges ou eruditos. Ele está disponível para você. Agora, pare tudo o que estiver fazendo por um instante. Respire fundo. Porque o que você está prestes a ouvir pode transformar a sua forma de ver a vida e também a morte. Imagine que tudo o que você sabe sobre o fim da existência está baseado em suposições erradas. E se eu te dissesse que existe um texto milenar, escondido nos templos do Tibete, que descreve com uma clareza impressionante o que acontece exatamente no momento em que você dá seu último suspiro? Não estamos falando de lendas ou ficção. Estamos falando de um mapa espiritual tão preciso que guiou gerações de monges através do véu entre a vida e a morte. Um livro tão profundo que capturou a atenção de cientistas, psicólogos e buscadores espirituais ao redor do mundo. O nome dele, o Livro Tibetano dos Mortos, ou como é chamado em sua língua original, o Bardo Tödol. Mas cuidado, esse conhecimento não é para qualquer um. Uma vez que você enxergar o que há do outro lado, não há mais volta. Hoje, não vamos apenas explorar os mistérios do além segundo esse texto ancestral. Vamos descobrir por que a sua sabedoria é mais relevante do que nunca e como ela pode te ajudar a viver com mais propósito, mais clareza e menos medo. Prepare-se para uma experiência intensa, íntima e, acima de tudo, transformadora. Porque talvez, só talvez, para entender a vida, a gente precise olhar diretamente nos olhos da morte. O coração do Bardo Tödol pulsa através de uma ideia tão antiga quanto disruptiva. A consciência não morre com o corpo. Segundo esse ensinamento milenar, após o último suspiro,
abre-se uma sequência de estados intermediários, chamados bardos, pelos quais a alma transita antes de renascer, ou se libertar para sempre. Cada um desses bardos representa uma oportunidade, um desafio e uma revelação, mas também um espelho. O que encontramos neles não são punições divinas, nem recompensas externas, são reflexos da nossa própria mente. Primeiro bardo, o momento da morte, Chikai Bardo. Tudo começa com o fim. O corpo colapsa, o coração para de bater, a respiração cessa. Mas algo, dizem os lamas, continua. Nesse exato instante, a consciência entra em um estado puro, conhecido como a luz clara, uma visão deslumbrante, uma radiação infinita que revela a verdadeira natureza da mente, vazia, brilhante e sem forma. Esse momento, embora fugaz, é a maior chance de alcançar a iluminação instantânea. Por quê? Porque é o instante em que a mente está livre de amarras físicas, sem distrações, sem identidade. Se a alma reconhece essa luz como sua verdadeira essência, ela se funde com ela e escapa do ciclo de renascimentos. Mas esse momento é extremamente difícil de reconhecer. Para quem não treinou a mente, a luz pode parecer avassaladora. Muitos a percebem como algo externo, estranho, até assustador. Com esse medo, a consciência se retrai e perde a oportunidade. Assim, a jornada continua. Segundo bardo, as visões do subconsciente, Chonyid Bardo. Ao não se reconhecer na luz, a consciência entra em um segundo estado, o reino das visões. Aqui surgem imagens brilhantes, entidades majestosas e também seres aterradores. Mas aqui está a chave. Nenhum deles é real em sentido externo. Todos são projeções da mente. Os deuses pacíficos representam nossas qualidades mais puras: compaixão, sabedoria, amor incondicional. Se os reconhecemos como partes de nós mesmos, podemos nos fundir a eles e alcançar a libertação nesse nível. Mas se não os compreendermos, se acharmos que são outros, se o ego insistir na separação, surgem os demônios. Os seres aterradores, com olhos flamejantes e rostos ferozes, não são punidores. São manifestações das nossas sombras: raiva, apego, culpa, medo, desejos não resolvidos. E aqui ocorre algo fundamental. Se os tememos, nos afastamos da verdade. Mas se os reconhecermos como partes da nossa psique, como arquétipos do nosso inconsciente, podemos integrá-los. Esse bardo é, essencialmente, uma psicoterapia cósmica, uma jornada profunda ao inconsciente. Carl Jung entendeu isso com perfeição. Ele viu nesses seres as mesmas figuras que emergem em sonhos e visões, símbolos do inconsciente coletivo. No Chonyid Bardo, trava-se uma batalha silenciosa. Ou você se integra, ou se fragmenta. Ou se reconhece no claro e no escuro, ou continua descendo. Terceiro bardo, o renascimento, Sidpa Bardo. Se a libertação não é alcançada nos bardos anteriores, começa o último ato da jornada, o processo de renascimento. Nesse estado, a consciência é atraída para uma nova existência, mas não escolhe racionalmente. É a força do karma, as ações, pensamentos e intenções acumuladas, que atua como um imã. O que não foi compreendido, o que não foi curado, o que ainda gera desejo ou apego, guia a alma para uma nova vida. Imagine esse bardo como uma tempestade emocional. Memórias, desejos, medos, prazeres, tudo misturado em um turbilhão de energia psíquica. E no meio da tempestade surgem visões, cenas, pessoas, lugares. Cada uma representa uma possível nova vida. Mas a alma não escolhe com liberdade total. Ela é atraída por ressonância, como se a vibração de seu estado mental puxasse a realidade mais compatível. Aqui não há julgamento divino, só lei natural, ação e consequência. O renascimento não é punição, é espelho. O Sidpa Bardo ensina que o que vivemos hoje, cada decisão, cada emoção, molda literalmente nosso futuro, não só desta vida, mas também da próxima. E o mais impressionante de tudo
é que esses 3 bardos não acontecem apenas após a morte. De acordo com o budismo tibetano, cada grande transição da vida, uma separação amorosa, uma mudança de carreira, uma crise existencial, também é um bardo, um espaço liminar onde a identidade se dissolve e algo novo pode emergir. Em outras palavras, aprendemos a morrer toda vez que deixamos algo ir. E isso nos prepara para o momento final. Agora que conhecemos o mapa completo, o que a ciência moderna e as experiências de quase morte nos dizem sobre essa travessia invisível? Ao longo da história, muitas culturas relataram o que acreditam acontecer após a morte. Mas nas últimas décadas, um fenômeno específico tem ganhado atenção por criar pontes inesperadas entre espiritualidade e ciência. As experiências de quase morte, ou EQMs. Pessoas que foram clinicamente dadas como mortas e depois reanimadas, contam histórias surpreendentemente similares. Um túnel de luz, uma sensação de paz indescritível, encontros com seres espirituais, uma revisão da própria vida, uma expansão de consciência que transcende o corpo físico. O mais intrigante? Esses relatos coincidem, com impressionante precisão, com as etapas descritas no bardo Tudol. A luz clara do primeiro bardo se parece intensamente com a luz que muitos dizem ver logo após a morte clínica. Não é apenas um brilho, dizem, mas uma presença consciente, amorosa, como se tivesse inteligência própria. Estaria essa luz descrita pelos lamas tibetanos sendo vivenciada por milhares de pessoas em hospitais modernos? E os seres que aparecem? Muitos descrevem presenças que transmitem orientação e tranquilidade. No bardo Tudol, essas figuras seriam os deuses pacíficos e coléricos, projeções mentais que refletem nossos estados internos. Carl Jung diria: arquétipos do inconsciente coletivo. Algumas pessoas relatam que precisaram voltar, como se houvesse ainda algo a ser feito. Isso ecoa diretamente o terceiro bardo, em que a consciência, guiada pelo karma e pelo desejo, se move em direção a uma nova vida, não por castigo, mas por ressonância emocional. Essas experiências têm sido estudadas por médicos como o Dr. Sam Parnia, que investigou EQMs em ambientes hospitalares. Em alguns casos, sinais de atividade cerebral intensa foram registrados minutos após a parada cardíaca. Como explicar percepções tão vívidas em cérebros desligados? Uma hipótese que vem ganhando força. A consciência não é produzida pelo cérebro, mas sim canalizada por ele, como uma estação de rádio que sintoniza uma frequência. Se for verdade, isso dá nova vida à sabedoria tibetana. O bardo Tudol talvez não esteja descrevendo mitos, mas experiências reais de transição de consciência. O Dr. Raymond Moody e o psicólogo Kenneth Ring também reuniram milhares de relatos de EQMs, com estruturas semelhantes aos bardos. A conclusão é surpreendente. Há padrões consistentes que transcendem cultura, religião ou idioma. Essa convergência entre relatos espirituais e achados científicos está começando a dissolver fronteiras antes consideradas intransponíveis. E mais, está convidando pesquisadores sérios a estudarem o bardo Tudol com a mesma atenção dedicada a laboratórios e telescópios. O que antes era visto como misticismo, agora começa a ser percebido como mapas internos da consciência humana. E diante disso, a grande questão se impõe. Se tudo isso tem base real, como nos preparamos para esse momento de transição? A resposta está nas práticas milenares que os mestres tibetanos têm transmitido há séculos e que hoje estão mais acessíveis do que nunca. Se o momento da morte é o teste final da nossa consciência, então a vida não é outra coisa senão o treinamento profundo para esse instante decisivo. Essa é a visão radical do budismo tibetano. Viver bem é preparar-se para morrer bem. Mas essa preparação não significa medo, isolamento ou negação do mundo. Muito pelo contrário, é um convite a viver com intensidade, com presença e com propósito. O bardo Tudol não é um manual de despedida, é uma bússola de transformação para os vivos. Meditação.
Treinamento para a luz clara. O primeiro passo é a meditação, e não qualquer tipo. Fala-se aqui de uma prática que cultiva uma atenção profunda e não julgadora ao momento presente. Quanto mais treinamos a mente para reconhecer sua natureza original, luminosa, livre de forma e de ego, mais seremos capazes de reconhecer a luz clara quando ela surgir no limiar da morte. Praticantes tibetanos dedicam anos a essa jornada, mas você não precisa ser um monge no topo do Himalaia. Começar com alguns minutos por dia de plena atenção à respiração já pode plantar sementes profundas de transformação. Cada momento de presença é uma preparação para o despertar. FOA, transferência da consciência. Uma das práticas mais avançadas e reverenciadas é o FOA, a técnica de transferir conscientemente a própria consciência no momento da morte. A ideia é dirigir a mente, com firmeza e devoção, para um estado de libertação, muitas vezes visualizado como a fusão com a luz ou com um Buda compassivo. O FOA treina a consciência como uma flecha. Na hora da morte, ela precisa voar reta em direção à liberdade. Essa prática é ensinada por mestres qualificados e é considerada uma das mais eficazes para garantir uma transição serena e lúcida. Tonglen. Inspirar sofrimento. Expirar amor. O Tonglen é uma joia rara entre as práticas budistas. Ele nos pede algo contraintuitivo: inspirar o sofrimento dos outros e expirar compaixão e cura. Parece ilógico, mas é um caminho profundo de transformação do ego. Psicologicamente, o Tonglen quebra barreiras de autodefesa, desenvolve empatia verdadeira e dissolve o apego ao eu. E por que isso é essencial na morte? Porque, como ensina o bardo Teodol, tudo o que a mente carrega no instante final se torna gigantesco. Uma mente treinada em compaixão reconhece as visões dos bardos, até as mais terríveis, com amor, não com medo. Mantras, frequências que harmonizam a mente. Os mantras são sons sagrados repetidos com intenção, capazes de realinhar a mente com estados mais elevados de consciência. O mais conhecido, Om Mani Padme Hum, invoca a compaixão universal. Mas os mantras são mais que palavras. São vibrações sonoras que ressoam no corpo, na mente e no espírito. Em vida, eles acalmam, limpam, centralizam. Na morte, podem ser a âncora que impede o colapso mental nos bardos. Recitar mantras no dia a dia é uma forma de programar a mente para manter-se centrada, mesmo nos momentos mais desafiadores, como o instante do último suspiro. Impermanência, a prática da verdade. Talvez a prática mais simples e mais poderosa seja lembrar-se, todos os dias, da impermanência. Monges tibetanos começam o dia com o pensamento: hoje posso morrer. Não como algo mórbido, mas como um lembrete de urgência existencial. Essa consciência muda tudo. Relativiza problemas, dissolve conflitos, dá valor ao essencial. Afinal, o que realmente importa se a vida é tão breve quanto uma brisa. Contemplar a morte não nos torna mais sombrios, nos torna mais vivos. É um antídoto contra a distração, o desperdício de tempo, o ego inflamado. Essas práticas não são luxos espirituais. São ferramentas acessíveis para qualquer um que queira viver e morrer com lucidez. O bardo Teodol afirma que a preparação começa agora. Não no hospital, não na velhice. Agora. Cada pensamento que cultivamos, cada emoção que alimentamos, cada atitude que tomamos, é uma construção do que encontraremos após a morte. E quanto mais a mente estiver treinada para reconhecer sua natureza, livre, luminosa, amorosa, mais fácil será atravessar os bardos com consciência e, quem sabe, talvez, quebrar o ciclo do renascimento e se libertar para sempre. Mas e se a morte for também um espelho da vida? Um reflexo constante de como vivemos nossos dias? Pense por um instante. Quantas vezes você já sentiu que uma parte de você morreu? Talvez tenha sido o fim de um relacionamento, a perda de uma identidade, a demissão de um emprego que você amava.
Esses momentos em que tudo parece ruir e o chão desaparece sob os pés, também são bardos. Sim, os bardos não acontecem apenas após a morte física. Segundo os ensinamentos do bardo Theodol, cada transição significativa da vida é um pequeno bardo, um estado entre o que éramos e o que ainda não sabemos ser. Um espaço sagrado, cheio de potencial de renascimento. Quantas vezes você se sentiu entre dois mundos? Não mais quem era, ainda não quem será. Esse intervalo é um bardo vivo. E como os bardos espirituais, ele vem acompanhado de visões internas, lembranças, projeções, medos, desejos, inseguranças. Esses bardos da vida cotidiana são ensaios para o momento final. O medo da morte, muitas vezes, é apenas medo da mudança, medo de soltar, medo de deixar ir. Mas quando treinamos nossa mente para ver cada transição como uma chance de renascer, a morte perde seu poder paralisante. Ela se torna aquilo que sempre foi, parte da vida. O mestre Chogyam Trungpa dizia: cada segundo é uma morte, cada respiração é um nascimento. Esse é o segredo do budismo tibetano. Se você quer morrer com serenidade, comece vivendo com consciência. Abrace suas transições, honre suas dores, reconheça seus ciclos e saiba, toda vez que você atravessa um bardo com lucidez, está treinando sua alma para o instante derradeiro. A prática espiritual verdadeira não acontece apenas no mosteiro ou no leito de morte. Ela se manifesta no trânsito, na discussão conjugal, na perda inesperada, na dúvida silenciosa da madrugada. Ali, bem ali, é onde você treina sua mente. É onde você decide reagir ou observar, temer ou acolher, resistir ou entregar. E quando chegar a hora final, não será um salto no escuro. Será só mais um passo, um novo nascimento, um reencontro com aquilo que você já vinha cultivando a cada momento de presença. Depois de tudo que você ouviu até aqui, uma pergunta inevitável se impõe. E agora? O que fazer com tudo isso? A resposta é tão simples quanto poderosa. Viva como se estivesse morrendo todos os dias. Não num sentido mórbido, mas em um estado de presença plena, consciente de que cada segundo é precioso, frágil e irrepetível. O bardo Theodol não entrega dogmas, ele não impõe crenças. O que ele oferece é um convite, um chamado para olhar para dentro e reconhecer que tudo o que você precisa para despertar já está aí. Cada vez que você escolhe a compaixão ao invés do julgamento, está se preparando para o bardo. Cada vez que você encara um medo ao invés de reprimi-lo, está atravessando a escuridão com clareza. Cada vez que você aceita uma perda sem fugir dela, está praticando a arte de morrer e de renascer. O ensinamento mais profundo deste livro milenar é que a libertação não é um destino, é uma atitude. Você não precisa esperar o último suspiro para reconhecer a luz clara. Ela já está aqui, agora, no silêncio entre um pensamento e outro, no instante em que você respira com atenção, no momento em que escolhe amar mesmo com o coração ferido. Imagine se a morte não fosse sua inimiga, mas sua aliada mais fiel, uma guia silenciosa, sussurrando todos os dias. Viva com intenção, ame sem medo. Solte o que já não serve, esteja presente. E se tudo isso ainda parecer abstrato demais, lembre-se, conhecimento sem prática é só informação, mas sabedoria, aquela que transforma, nasce da experiência direta, do viver verdadeiro. Então a pergunta não é: o que acontece quando eu morrer? A pergunta real é: como estou vivendo agora? Estou desperto? Estou conectado? Estou livre? Porque no fim, como ensina o bardo Theodol, o maior ato espiritual que você pode praticar é esse: viver com o coração aberto até o último segundo.